Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco, Campeonato Brasileiro que começa hoje, né? A próxima rodada, que é a 13ª rodada. Então antes da gente fazer essas atualizações, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero agradecer a galera que chegou junto na live de ontem, né? Eu não esperava tanta gente, uma live que bateu aí mais de 2.600 pessoas simultaneamente, né? Quase 4.000 curtidas. Então valeu pela força que vocês têm dado ao canal, beleza? A gente continua o nosso trabalho aqui, mesmo estando distante do Rio de Janeiro, a gente continua o nosso trabalho honesto aqui, né? Então vamos lá, vamos falar do Vasco, 13ª rodada começa hoje. Se você dividir o Campeonato Brasileiro em 3 partes, são 38 rodadas, 12 rodadas se passaram, então 1/3 da competição, a primeira parte dessas 3 partes foi embora. Agora a gente vai pegar o segundo terço desse Campeonato Brasileiro. Hoje começa com São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Bahia e Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Desses jogos aí, o único que a gente vai ficar de olho é do Bahia. O do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 17 pontos, encara o Inter. O Vasco tem 9, vencendo vai a 12. Ainda vai ficar aí um pouco distante do Cruzeiro. Mas do Bahia não, o Bahia tem 12 pontos. Se o Bahia tropeça, por exemplo, perde para o Grêmio e o Vasco vence o Botafogo, o Vasco vai aos mesmos 12 pontos do Bahia. Então o Vascaíno vai ficar com o secador ligado, de olho nesse jogo aí, Bahia e Grêmio, né? Amanhã às 16 horas tem Vasco e Botafogo na telinha da Globo. A mamãe Globo vai transmitir o jogo e vai passar na Sport TV, no Premiere, enfim, no Premiere e na Globo, né? E o Botafogo, que em 12 jogos tem 10 vitórias e 2 empates. O Vasco em 12 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Botafogo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E aí você vai ver, o Botafogo tomou 7 gols, fez 13. Não, fez 20 e tomou 7. O Vasco fez 11 e tomou 20 gols. Então você vai ter um encontro ali da melhor defesa da competição, que é o disparado do Botafogo. Pra você ter uma ideia, a segunda melhor defesa é a do Fortaleza com 9 gols tomados, e a terceira é a do Palmeiras com 10 gols tomados. O Botafogo só tomou 7 gols em 12 jogos, né? Vai pegar o Vasco aí, que é a terceira ou o terceiro pior ataque da competição. O Vasco em 12 jogos só fez 11 gols, né? Em 12 jogos fez 11 gols. O Vasco só não perde para o Cuiabá e o Curitiba, que em 12 jogos fez 9 gols. Então é um encontro de dos piores ataques da competição, que é o do Vasco, contra a melhor defesa da competição, que é a defesa do Botafogo. Sobre escalação, a gente tem algumas baixas e aí a gente tem que discutir essas baixas, né? Eu vou começar com essa linha defensiva do Vasco. A única dúvida é Capaz ou Bambu. Não é dúvida minha nem sua, com certeza você não quer o Bambu dentro de campo. Mas a dúvida do treinador William Batista, será que ele vai manter o Bambu ou ele volta com o Capaz, que já está à disposição e está treinando normalmente, né? Então a única dúvida aí é isso, o goleiro é o mesmo, os laterais são os mesmos, aí o Léo Pelé, tudo a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí no meio de campo a gente tem mais uma baixa, né? Você tem só o Marlon Gomes e eu falei, era o Marlon Gomes e o Jair. O Jair sentiu dores no joelho esquerdo e está fora do jogo de amanhã. E não está fora só do jogo de amanhã. O Jair está fora de atividade nos próximos 10 dias. Ele vai ficar afastado durante 10 dias. Então, um prejuízo aí, você perdeu o jogador como o Jair. Não é um jogador exuberante, mas no meio de tanto canela seca, de perna de pau, ele é a Coca-Cola no deserto, né? Então, inclusive, eu vi o Paulo Brax em uma entrevista coletiva falando sobre essa situação de se gabando, porque, olha, se tem um ponto positivo para a gente falar aí do Vasco, o departamento médico, né? Poucas lesões, poucos jogadores no departamento médico. É claro, o Vasco eliminado de todas as competições, jogando uma vez por mês, você ainda quer um departamento médico lotado de jogador. Agora, se fosse igual os times aí que viajam para a Argentina, viajam para jogar na altitude, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores,
É um jogo a cada dois dias. Aí eu queria ver se o departamento médico realmente é do caramba e que poucos jogadores estariam no celeiro. Agora, jogando uma vez por mês, só uma competição, eliminado de tudo e o cara da vez se gabar que a gente tem poucos jogadores no departamento médico, né? É isso. Eu vi isso aí, lembrei, né? Então tá aí, o Jair tá fora. E a dúvida, o Marlon Gomes é titular. E quem são os outros meias? As opções, né? Você tem o Zé Gabriel e o Cocão, que são os dois volantes mais volantão de marcação. O Galarza, tem o Rodrigo também, né? Então seria Zé Gabriel, Cocão e Rodrigo, os três volantes aí de mais marcação. O Galarza, o Carvajal e o Figueiredo. Esse time é ridículo, velho. Esse time do Vasco. Não é querer, tipo, tirar de tempo os jogadores, não é, tipo, faltar com respeito com o profissional, pai de família, mas esse time do Vasco é horroroso, gente. Olha o time que montaram pra gente jogar o Campeonato Brasileiro. Olha as opções que a gente tem no meio de campo. Marlon Gomes é titular, vou repetir. Zé Gabriel, que é o Zé Delivery, Cocão, Galarza, Rodrigo, Carvajal e o Figueiredo improvisado. Esse é o meio de campo do Vasco. Olha como faltou jogador para esse time titular, principalmente no meio de campo. E aí no ataque, a gente tem outra baixa, que é o Gabriel Peck. Gabriel Peck não joga. Titulares, com certeza, Alex Teixeira e o Ryan, menino Ryan, deve ser mantido no jogo. E aí, quem é o terceiro atacante para entrar? Você tem o Orediano, né, que é o substituto imediato do Gabriel Peck, pode ser o Orediano de um lado, Alex Teixeira e o Ryan, ou você tem a dobrinha com o Pedro Raul, fazendo o menino Ryan sair mais da área, né, você entraria com o Alex Teixeira, o Ryan e o Pedro Raul mais dentro da área, né, e o Egnaldo, o Eric Marcos e Juan Cruz. Juan Cruz, acho que não, o Eric Marcos não, porque o Alex Teixeira faz a função e o Egnaldo é a fila lá, o Pedro Raul e o Ryan, né? Então acho que esses três aí não devem entrar. A dúvida ali é o Orediano, que eu acho que deve ser ele o titular, ou o Pedro Raul fazendo uma dobra com o Ryan. Acho improvável que isso aconteça, mas tá aí a provável ou as possibilidades para o técnico interino do Vasco, William Batista. Lembrar que lá do lado de lá, o técnico do Botafogo é um técnico interino também, porque o técnico do Botafogo se despediu essa semana e foi para o Al Nassr, foi para os Emirados Árabes. Então tá aí, amanhã a gente vem com mais detalhes dos jogos, a provável escalação que sair apesar de que da última vez o GE, o Lance, todos eles erraram a escalação, mas a gente vem trazendo aí o que tem de provável escalação para essa partida, né? E os resultados da rodada. Amanhã não, hoje ainda a gente deve vir com os resultados da rodada, repercutindo aí os jogos. Bom, para finalizar, a revista Colorado trouxe a informação que o Vasco está interessado no volante Rômulo. Rômulo pertence ao Atlético, está emprestado ao Internacional. O Internacional soube do interesse do Vasco no jogador, parece que está fazendo fazendo bons jogos com o Internacional, então o Internacional tem procurado a direção do Atlético de Minas Gerais, aquele lá que o Sassá veio e atropelou o Vasco em São Januário, então estão procurando para poder comprar os direitos do jogador em definitivo. Então tá aí a situação do Rômulo, não sei para que tanto volante também, né? É um caralhão de volante. Tudo que você vai ver de provável de interesse do Vasco tem 2, 3 volantes, né? Eu não sei para que tanto volante, mas tá aí o interesse do Vasco no volante Rômulo. O Bruno Pachedes, falaram do Bruno Pachedes do Bragantino, que o Vasco estava interessado no jogador. Atenção vascaíno lá trouxe a informação de que ele foi oferecido, mas o Vasco não teve interesse na contratação do meia de 21 anos do Bragantino, o Bruno Pachedes. E para finalizar, a situação do Léo Cittadini, né, que é outro meia barra volante, joga de segundo volante, né, um jogador que não tem sido utilizado no Atlético Paranaense, que vem de uma sequência de lesões. Parece que está tudo certo entre o jogador e o Vasco com relação a salário, vai ser o mesmo salário do Atlético Paranaense. Entre o Vasco e o Atlético Paranaense, acho que não vai ter muita dificuldade de liberar o jogador. Informação também do Flávio Dias, né? A gente pode fazer as críticas aqui, mas nunca deixar de dar a fonte, né? Porque isso é ser honesto, né? Isso é ser honesto. É o Flávio Dias que trouxe essa informação, né? E diz que o jogador está meio receoso de vir para o Vasco por causa da relação
envolvendo o técnico, né? O Vasco não tem um técnico, vai para o mercado contratar um técnico e ele precisa saber, ou uma definição com relação a esse técnico, porque ele quer saber se o técnico quer contar com ele, né? Porque ele não quer vir para ficar encostado, como veio o Juan Cruz, como veio o Carabarral, ele quer ser utilizado, ele quer jogar. Então é isso aí que meio que está travando essa negociação entre Vasco e Atlético Paranaense para a vinda do Léo Cittadini. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um fim de semana abençoado. Mais tarde a gente volta. Fique com Deus. Saudações vascaínas.